arte de amar, a cachaça no bar e a cabeça cansada de pensar. As partidas de futebol iluminadas pelo pôr do sol, e o amigo lá no morro, pra quem pode pedir socorro. A arte de amar, a cachaça no bar e a cabeça cansada de pensar. Ele era um bom brasileiro, não pensava só em dinheiro, conhecia o bairro inteiro, fazia charme pra usar o espelho. A arte de amar, a cachaça no bar e a cabeça cansada de pensar. E a cabeça cansada de pensar. E a cabeça cansada de pensar. Bom dia, Alegrete, bom dia, ouvintes. Esse é o Gazeta Literária. Eu sou o Pércio Ribeiro e esse é o nosso programa semanal sobre literatura. Agora são 8h45, 21 graus. Promete um dia de intenso calor hoje, mais um dia de calor. Hoje os nossos convidados de hoje é o Cauê Citó e o Bolívar Marini, que deve estar chegando. O Bolívar sempre chega meio atrasado, como sempre. Mas ele vem. Bom, pelo menos ele me disse que viria. A pauta de hoje, a gente tem algumas notícias do mundo literário, algumas entrevistas, algumas resenhas, indicações de leitura. E para começar o nosso debate de hoje, antes de colocar o Cauê no bate-papo, nas últimas semanas, nos últimos 2 programas, a gente vinha falando um pouco sobre o que a gente vem chamando aí da crise do livro, né? E eu sei que todos os programas quase vêm falando sobre isso, mas é impossível fugir desse assunto, porque toda semana sai uma notícia nova, referente ao que vem acontecendo aí com as grandes livrarias no Brasil. O fechamento a Saraiva fechou 20 lojas, a Cultura pediu concordata e a gente teme que outras livrarias menores, né, de menor porte, sigam no mesmo rumo aí. Mas os sebistas, no caso, né, a gente é dividido em grandes livrarias, pequenas livrarias e o pessoal dos sebos, né? Não que a gente se divida, mas é um ramo, o ramo dos sebistas eles são grande parte do pessoal que trabalha com livro e que
Na verdade, como eu comentei num outro programa, é o pessoal que é mais apaixonado por livro, que trabalha com o livro por paixão, né? Como a gente vem, como eu havia falado uma outra vez, é, as grandes livrarias contratam vendedores, né? E os sebos trabalham com pessoas que gostam de livros. E aí a gente vem debatendo, os sebistas, essa semana a gente debateu bastante. A gente tem um grupo no WhatsApp lá, e a gente vem conversando muito sobre os motivos que levaram tudo isso a acontecer, né? Claro que as grandes editoras, né, também levaram um grande baque aí, elas destacaram alguns motivos lá, que é a falta de poder aquisitivo do brasileiro, né? Também, que eu acho que também né? A falta do hábito da leitura, a entrada da Amazon no Brasil, que barateou muito o valor dos livros. Mas nós, os sebistas, no caso, o pessoal que trabalha com sebo, a gente vinha debatendo essa semana e, e a gente chegou numa conclusão, assim. Não chega a ser uma conclusão, mas nós chegamos numa... A gente acabou encontrando um dos motivos do que vem acontecendo, das pessoas procurarem ler, pessoas não procurarem tanto as livrarias e ainda ter uma resistência em relação à leitura, né? Que no Brasil hoje existe digamos, uma moda, assim, uma vertente que prega o anti-intelectualismo, né? E isso um escritor, o Isaac Asimov, é um escritor russo que depois se naturalizou norte-americano, e ele já falava que a ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Então, vou repetir, porque é muito profundo isso. A ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento, né? Isso, tem um setor da sociedade hoje, né, que prega isso, o anti-intelectualismo, né, que vê isso e vê isso com bons olhos, né, porque para esse setor, assim, é importante. O bom é ser ignorante, né? Não buscar conhecimento. E, e eles têm vários planos, assim, e isso é muito ruim, é horrendo, na verdade, porque eles planejam várias coisas agora. Esse período que nós passamos, assim, no período nesse último período que nós passamos aí, período eleitoral, assim, né? Ele polarizou muito, né? Polarizou muito a sociedade. E tanto de um lado como do outro, assim, existia muito radicalismo, existia muito... as pessoas se colocaram aos extremos e acabaram não dando importância para a informação, né? Isso aí deixou muita gente na ignorância do que vinha acontecendo, do que vem acontecendo. E o Isaac Asimov falava, justamente é o que ele fala, né? Eu até vou repetir de novo, eu repito muito, mas acho que é importante, Cauê. A ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. E existem vários planos em relação a isso, a literatura, né? Existem muitos planos, principalmente em relação à literatura e principalmente a livros didáticos. Para ti que é professor, Cauê, existem planos de reedição de livros didáticos. Reedição de livros didáticos, né? Que excluindo grandes pensadores da humanidade. Kant, por exemplo, Paulo Freire, né? O pessoal, Rousseau,
para esse setor da sociedade que planeja reeditar esses livros, retirar esses pensadores dos livros e reeditá-los em um outro formato, em uma outra forma, também se planeja a negação da verdade. A negação da verdade. Para ti, Cauê, que é professor de literatura, de língua portuguesa e literatura, como é que tu vê esse cenário, assim, de que forma que tu consegue enxergar isso? É assustador? É tranquilo? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que, primeiramente, é um cenário um pouco desolador, assim, né? Uhum. Porque a gente vive um momento muito delicado na educação, né? Uhum. Principalmente pelo ataque, assim, né? E pela culpabilização do professor, né? Uhum. Porque, bem no fim, tudo acaba recaindo sobre o professor, né? Sim. Toda a culpa da educação brasileira Uhum. é do professor. Então, não é o sucateamento da educação, não, a culpa é do professor, que, enfim, a gente fala muito hoje em dia sobre a doutrinação nas escolas, né? Então, é o professor que doutrina, né? Sim. A gente brinca, né, na classe dos professores que a gente não tem nem tempo para fazer a chamada, né, às vezes. Mas então, eu acredito que, e sim, existe um movimento, né, que ele prega essa, digamos, revisita, né, a verdade, né, e a tentar trabalhar com os dois lados, que é como é pregado hoje em dia, né, olhar os dois lados da moeda, que é muito, acho que é a ideologia vigente hoje em dia, né. Então, eu acredito que eu acho um pouco difícil, né, trabalhar quando a gente tem, por exemplo, o Paulo Freire, que é um expoente da educação no mundo inteiro, né, que é um dos caras que é mais estudado, né, mais citado nos brasileiros, mais citados em estudos fora do Brasil, né, e aqui ele é demonizado, né, por supostamente trazer levantar uma ideologia que não, enfim, não serve para enfim, para educação, né? Sendo que o cara é um marco, né, na educação mundial, né? Então, eu acredito que é bastante complicado, assim, esse momento pra gente, né? E ainda mais como professor, porque a gente nunca sabe o que é a tal doutrinação, né? Então, em sala de aula, a gente sempre, às vezes, mais nesse momento, assim, né? Nesse momento eleitoral, um pouco pós-eleitoral, a gente vai, eu pelo menos, né? Trabalho um pouco meio cheio de dedos, assim, né? Porque a gente, enfim, não por medo, né? Mas por, enfim... Por não saber o que pode acontecer. Por resguardo, eu acho, dizendo assim, né? Então, acredito que é um momento, talvez, delicado, né? Mas, pois é, tu sabe que e esse pessoal, ele planeja reeditar alguns livros, principalmente livros didáticos. E porque o segundo, essa vertente, esse pessoal, eles dizem que esses livros que existem hoje, eles querem doutrinar as crianças, doutrinar os alunos para uma determinada ideologia, que aí, inclusive, tem um debate no Congresso a questão do escola sem partido, né? E dentro desse bojo está essa questão dos livros didáticos. E não só os livros didáticos também eles querem reeditar, mas também alguns livros também de literatura, de romance, que eles, segundo esse pessoal, alguns livros talvez possam sofrer uma censura, né? Porque num fórum agora que teve em Brasília, na semana que passou, eles liam partes de um livro, de um romance de uma escritora, e que era um romance, eram uns 50 tons de cinza, por exemplo, é mais ou menos parecido, assim. E são livros que são distribuídos nas bibliotecas públicas. E segundo esse pessoal, são livros que não deveriam ser publicados ou editados publicados pelas editoras
é um problema. Eu acho. É um problema. Eu acho que, por exemplo, eu tenho lá no sebo alguns livros, eu tenho lá 50 Tons de Cinza. Uhum. Eu não cheguei a ler esse livro, aí não li o livro. Mas eu também não. Não li. Mas as pessoas que leram já me resenharam, me falaram sobre o que se tratava. Seriam livros que, de repente, não estariam mais nas bibliotecas. Essa intenção de reeditar os livros me preocupa bastante. Me preocupa muito. Pois é, agora teve... Até estava na Biblioteca Luiz da Bonifácio lá, né? Olhando alguns livros, né? E aí, eu, por acaso, eu peguei o livro O Menino Sem Pátria, né? Ah, sim. Que é do Luiz Puntel, né? Que agora, mês passado, foi acusado de apologia, né? Sim, ele foi numa escola do Rio de Janeiro, se não me engano. Isso, que um pai viu que tinha esse livro e pediu para retirar. Não me lembro se foi um cidadão público lá, não vou nem citar o nome dele. E o livro de 81, né? É um livro de 1981. Até a gente falou sobre esse livro, acho que foi no segundo ou terceiro programa, nós falamos sobre este livro, que ele foi retirado porque, na verdade, a história do livro, ele conta as aventuras de umas crianças na Europa. Não fazia nem referência ao período de 64. Era só as aventuras das crianças na Europa, assim, não fazia referência explícita ao que estava acontecendo. Sim, eu acho que não é uma crítica, assim, de uma direta, né? Não fazia uma crítica direta, assim, era uma história de umas crianças, assim. E aí o próprio autor falou que ele nunca imaginou... Sim, ele nunca imaginou que fosse, anos depois, fosse acontecer desse livro ser proibido. Mas é intrigante. Essa é a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. A gente tem inúmeros livros que tratam de diversas temáticas sim. A gente não sabe quem é. Claro. Olha só quem apareceu. Dá um oi aqui pro pessoal da live. Como é que tá? Tudo tranquilo. Tudo jóia? Chegou aqui nos nossos estúdios agora o Bolívar Marini. A gente já havia até anunciado. A gente estava debatendo algumas coisas aqui, Bolívar, antes de tu chegar. Mas antes de pedir a tua opinião, a gente vai tocar uma musiquinha para te respirar um pouquinho. Isso. E aí a gente segue conversando um pouco. Vem correndo de casa, então precisa respirar. Então tá, vamos escutar uma música e depois a gente volta.
Sintonizam ZYK 334, 1370 kHz. Sociedade Radiodifusora Alegretense Limitada. Rádio Gazeta, 1 kW. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. O senhor lembra desse potreiro da frente? Programa Querência Chúcara pela Rádio Gazeta neste 1º de dezembro, sábado, no Galpão Comunitário Recanto dos Amigos Dona Edi Camargo. Uma promoção do Pedro Oliveira. Venham participar conosco e os artistas da terra. 1º de dezembro, Querência Chúcara no Galpão Dona Edi Camargo. Tudo que olhei lá na estância me deu saudade. Rádio Gazeta, a conscientização ecológica começa aqui. Economize água potável e energia elétrica. No mercado e na feira, use sacolas reutilizáveis. Plante árvore, mesmo que seja uma só. Não desperdice alimentos. Separe o lixo seco do orgânico. Utilize mais transportes coletivos e menos automóveis. Escolha produtos de empresas ecologicamente corretas. Gazeta, a Rádio Verde. Não polui, a serviço para todos ouvirem. Presenteie quem você ama. Presenteie a você mesmo. Presentes de coração, bem-estar, tudo o que você quer. Afinal de contas, você merece. Ambiente leve e de bom gosto, com um toque de carinho. Assim vai ficar a sua sala, banheiro, quarto ou cozinha da sua casa, com artigos da Presentes de Coração. Seja nosso amigo no Facebook e siga-nos no Instagram. Rua Gaspar Martins 299. Telefone 3421-4164. Presentes de Coração. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas? Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas na unidade uma vez por semana com tutores presenciais. Material didático gratuito. Estrutura física completa, laboratório de informática, biblioteca, aulas práticas e aulas online para estudar quando e onde quiser. E a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Consulte condições. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Inscreva-se. unopar.br ou na Demetrio Ribeiro 283. Telefone 3426-1805. Para encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 39611111, 39611111. Guia Cidade, 39611111. A melhor informação, 39611111. Você tem nossa atenção. Guia Cidade, 39611111. Ou acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Voltamos a apresentar aqui na Gazeta, Gazeta Literária. A apresentação, Pércio Ribeiro. Voltamos. Esse é o programa Gazeta Literária. Nós vamos até às 10, falando um pouco sobre o mundo literário. A gente estava falando aqui com o Cauê Citó e nesse meio tempo chegou o Bolívar Marini, que era também nosso convidado aí do programa. Tu teve em São Borja, né, Bolívar? Eu teve fazendo uma palestra. Aqui. Isso, foi na Unipampa de São Borja. Isso, é. Uma palestra sobre... Estava socializando assim, os resultados da minha dissertação de mestrado para o pessoal do curso de Ciências Humanas e de Serviço Social. Daí foi bastante interessante, assim, uma troca muito, muito legal. Eu tenho até aqui o banner. Eu nem vi esse banner, cara. Não viu? Tá até escolhendo uma foto bonitinha. Era a religiosidade africana na região oeste. Como a nação Oió produz a sua história e os fundamentos dos negócios na prática do batuque. Exatamente. Interessante, legal esse tema. Foi um tema que eu trabalhei desde 2014, que eu estava primeiro interessado em estudar a questão da economia
e política dentro dos terreiros, mas daí depois alguns eventos ocorreram ao longo do meu trabalho de campo que me levaram a pesquisar mais a questão da transmissão da tradição, né? E os mecanismos de transmissão da tradição. Legal. Tu vai produzir alguma coisa sobre isso, algum livro, Eu queria, sim, mais para frente, só que como a dissertação de mestrado, ela sempre tem aquele teor muito técnico, né? Sim. Eu tinha que fazer aquele trabalho de vulgarização, sabe? Da escrita, para deixar ele mais palatável, assim. Mas acho que eu vou fazer isso ainda. Então a possibilidade de a gente ter curto, livro, médio prazo, sobre esse tema. Isso. Que bom. E aí vamos fazer o lançamento lá no sebo. Claro. Claro. A gente faz um open bar, assim, festivo, comemorativo, alusivo ao lançamento do livro. O lançamento do teu livro. Vamos esperar, então. Mas a Bolívar, a gente vinha falando agora, um pouquinho antes de tu chegar, eu e o Cauê, a gente estava comentando sobre digamos, uma moda, assim, uma vertente que vem discutindo, que vem falando sobre o anti-intelectualismo no Brasil. Inclusive, até eu citei uma frase do Isaac Asimov, que ele fala que, uma frase curta dele, assim, na verdade eu sintetizei mais, assim, é um comentário do que ele faz, mas a última frase que ele fala é: a minha ignorância é tão boa quanto o teu conhecimento. Né? E isso é muito profundo, isso. Claro. Né? Porque tem um setor da sociedade que vem debatendo muito isso aí, porque é importante hoje ser ignorante e não buscar o conhecimento. Inclusive, o pessoal tenta reeditar alguns livros didáticos e também, além de reeditar livros didáticos, também teceram vários comentários em relação a alguns livros literários, em alguns romances, que talvez possam sofrer até uma certa censura antes de ser publicados. O que tu pensa sobre isso? Tu que é professor, assim, como é que tu vê isso? Eu acho que isso é uma corrente, assim, que busca desautorizar, né? Retirar a autoridade tipo, das autoridades científicas de certas áreas, né? Com um motivo politicamente inclinado. E o que eu percebo, assim, é que as pessoas costumam dizer assim: não, mas é que isso aí é só uma teoria. Né? Na história, volta e meia descobre uma coisa nova. Isso aí não vamos acreditar assim piamente tal coisa. Só que as pessoas, bom, evidentemente, né, tem momentos da história, tem fatos históricos que são controversos e que volta e meia a gente descobre alguma coisa, né? Mas sendo ou não, o conhecimento que a gente tem hoje, ele é fruto de pesquisa de várias tradições, de historiadores, de sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, né? E eles acham que refutar uma teoria é algo muito fácil. Né? E também eles confundem muito, assim, no vernáculo deles, o que é uma teoria e o que é uma hipótese. Tipo assim, isso é só uma teoria, não vão acreditar. Não, se é uma teoria, então é uma verdade científica. Né? Algo que foi dito por uma autoridade científica, por mais de uma autoridade científica, passou por um conjunto de verdades que explicam um fenômeno e que passou por procedimentos, por experimentos, por testes, por tudo mais, para poder dizer que tal coisa é assim. Agora, é uma hipótese, sim, tipo, isso é só uma hipótese, aí de fato, né? É apenas uma pergunta que o pesquisador se faz para poder levar ele, né, até a resposta sobre o problema científico. Então, se é só uma hipótese, ele está conjecturando. É algo que talvez, né, não seja muito sólido. Mas se é uma teoria, se é de fato uma teoria, então não é algo que, tipo, com 2, 3 tuitadas, a pessoa vai refutar. Então, tem que haver, inclusive, um respeito à tradição intelectual que produziu aquele conhecimento, né? Não que eu ache, sim, que o conhecimento exista apenas enclausurado dentro das academias. Eu não tenho uma visão academicista de mundo, mas eu acho, sim, que a gente tem que tirar o chapéu, assim, porque tem gente que estuda, que o trabalho da sua vida é estudar determinado fenômeno, e eles têm uma propriedade muito grande no que estão dizendo. Então, e tem autores muito sofisticados que escrevem sobre determinados assuntos. A gente tem sociólogos brasileiros que já escrutinaram, assim, a nossa realidade social, como o Roberto Mata, como
Darcy Ribeiro, a nossa história, a gente está muito bem servido de teóricos, de sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores que vêm trabalhando sobre esse assunto e para poder refutar, a gente tem que ler essa gente. E o pessoal não, a princípio, eles não gostam de ler, né? Sim. Tem que ler e principalmente procurar o sebo, porque eu tenho esses livros. Evidentemente. Procura lá no sebo para ler, até para poder rebater, né? Claro. Eu tenho alguns eu tenho lá, eu acho que Manuel Kant, Rousseau, e Paulo Freire, né? É importante a leitura desses livros até para poder entender o cenário que nós nos encontramos hoje. Claro. Né? Paulo Freire é importante, né? A leitura do Freire é fundamental. Fundamental. Eu tenho Paulo Freire lá, eu tenho Emmanuel Kant, eu tenho Rousseau, Pedagogia do Oprimido. Tenho Pedagogia do Oprimido, tenho Conscientização do Paulo Freire também. Então, são livros importantes, assim. Eu só tenho medo de ter esses livros lá e acontecer um Fahrenheit. Quer dizer, uma caça às bruxas. Pois é. Porque o que o pessoal, esse pessoal quer promover é reeditar alguns livros didáticos, assim, principalmente os livros que são distribuídos pelo MEC, assim, porque... O MEC é o demônio deles, né? É o MEC do doutrinador. Sim, doutrinador. Porque até o Cauê falava sobre isso, que ele não consegue nem fazer a chamada, às vezes. Mas esses livros, que na verdade o que esse setor da sociedade, não é todo, mas um setor da sociedade que eles promovem é a negação da verdade, né? A negação da verdade. Ou a auto-verdade. Ou a auto-verdade. Basta eu acreditar em alguma coisa para aquilo ser verdade. Para aquilo ser verdade. Tipo, eles confundem o que é um argumento com o que é uma opinião. Sim, exatamente. Tipo, um argumento é uma coisa que eu tenho que necessariamente sustentar ele com algum tipo de base. Tem que embasar ele de alguma forma ou de outra. Sim. Agora, opinião é uma boxa que eu lancei pro espaço e que pode ou não tem uma necessidade de ser embasado cientificamente, é só uma opinião, é algo que eu acredito, que eu acho, pode ser até embasado na minha crença, né, enfim. Agora a argumentação dessas pessoas reside assim no fato de que se eles acreditam naquilo, se é minha opinião, então eu não preciso ler nada sobre esse assunto, é o que eu acredito e deu. Pois é, mas quem quiser conhecer um pouco sobre esses autores que a gente fala aqui, é só procurar ali no Sebo Praça Nova, na Andradas, 678. Já fiz um comercial. Ali a gente tem esses livros, esses pensadores, assim, importante até para quem não gosta ler, né? Até para poder refutar. É importante. Importante, né? Porque eu também leio o que eu não gosto às vezes. Sim. Até para poder ter uma crítica em relação àquilo, né? Porque às vezes eu já tive muito preconceito com alguns escritores. Aí eu disse, eu não gosto desse escritor, mas nunca tinha lido, assim, depois que Paulo Coelho. Paulo Coelho é um exemplo. Paulo Coelho geral, assim, né? Paulo Coelho é um exemplo. Eu tinha um preconceito em relação ao Paulo Coelho, mas depois eu li... Stephanie Meyer, que é a nova Paulo Coelho. Também... Então a gente tem certos preconceitos e eu acho que as pessoas, antes de começar a criticar esses pensadores, eu acho que é importante ler. Ler pelo menos um livro lá do Paulo Freire, por exemplo, que é bom. Augusto Cury. Augusto Cury é outro que eu tenho. Sim. Mas Carrega, mas é importante. Até se não gostar, pega lá. Eu tenho lá o Conscientização, acho que é um livro bom, pequeno, fininho. Sim. Dá para ler e, de repente, depois ter um posicionamento em relação a isso. Eu tenho lá, é bem baratinho. Só chegar lá, a gente até empresta, de repente, para quem quiser conhecer esse autor. História do Freire agora, né? Que, enfim, tem obras mais fundamentadas dele, né? Enfim, ou maiores, mais... enfim, a pedagogia do oprimido, da autonomia... mas tem um livro que é bem pequenininho, que eu acho que é bem interessante para quem gosta de trabalhar com leitura, né, que é a importância do ato de ler, que é um livro bem resumido. Eu acho que ele tem ali uma ideia principal, as bases do pensamento freiriano, né, que ele fala da leitura da palavra mundo, né,
E, enfim, que a ideia é de que antes de tu ler a palavra, tu entender como é que funciona o mundo, né? Como é que funciona a sociedade. E a partir daí pensar na alfabetização. Isso gera desdobramentos inúmeros, assim, para qualquer coisa que a gente vai pensar, né? Então, acho que as bases do pensamento freudiano estão ali naquele livrinho. Acho que é um ensaio, né? É uma fala que ele fez, né? Deve ter umas 50 páginas. É bem tranquilo de ler. Enfim, deixo como uma recomendação. É um livro que eu usei, eu acho, durante muito tempo na minha graduação, uso até hoje, né? Como referência, né? Eu acho que é isso aí. Então, vamos escutar mais uma música, depois a gente volta com a agenda literária e mais umas notícias do que vem acontecendo aí na literatura. Estamos apresentando aqui na Gazeta, Gazeta Literária.
Voltamos a apresentar aqui na Gazeta, Gazeta Literária. A apresentação, Pércio Ribeiro. Voltamos com a Gazeta Literária. Agora são 9 horas e 24 minutos. Hoje é 1º de dezembro. Primeiro dia do último mês do ano. Acabando o ano. Agora passa rápido, né? Para terminar o ano rapidinho. Nós vamos ter falando sobre literatura. A gente tem uma agenda do que vai acontecer agora durante essa semana e provavelmente seja as últimas atividades culturais que vão ter na cidade em relação à literatura. Deve ter algumas outras coisas culturais, mas sobre literatura eu acho que não sei se são as últimas, pelo menos na Unipampa. Da Unipampa, hoje, tem o Clube do Livro, na biblioteca. Né? Quem nos passou a informação foi a Marluce, lá, que é a bibliotecária da Unipampa. E hoje o Clube do Livro, o livro indicado para leitura é De Amor e Sombra, de Isabel Allende. O Clube do Livro começa às 16h30 na biblioteca. Quem quiser aparecer, é aberto, a comunidade, quem quiser aparecer, fica aí o registro, então. Clube do Livro na biblioteca da Unipampa, às 16h30. O livro De Amor e Sombra, de Isabel Allende. A Unipampa vem fazendo, a Marluce, né, que é a bibliotecária, vem fazendo um bom trabalho em relação ao Clube do Livro lá, acho que é bem interessante. Vocês já participaram lá do Clube do Livro? Só ouvi falar, mas não participei ainda. Não participou ainda? Eu participei, eu fui... Já participou, Cauê? Eu fui acho que no anterior, que era sobre Machado de Assis, que era sobre os contos de Machado de Assis. Sim. Tipo, os que eu participava, foi bem interessante. Assim, tá tendo um movimento bem legal de literatura, né? Que é interessante num campus, né, que é majoritariamente de exatas, né? Sim. Então, eu acho que é fundamental esse trabalho feito lá, né? Que não é só o Clube do Livro, tem outros, tipo a própria Motos, né, que é a revista literária lá da Unipampa, e algumas outras frentes, que agora teve a... Como é que foi o nome? Teve... Anima Campus. Anima Campus. E teve inúmeras programações artísticas dentro do evento, né? Isso. E é fundamental, né? Dar uma oxigenada, assim, né? Isso, Vai ficar só em volta dos números, né? Como tu disseste, né? Para um campus de datas é importante esse Clube do Livro, porque dá justamente oxigena um pouco, né, o cérebro da gurizada lá, né? É importante. Então, hoje, quem quiser aparecer, e segundo a Marluce, é o último evento que tem lá do Clube, o último episódio, digamos, do Clube do Livro esse ano. Depois do ano que vem, provavelmente vai ter outros encontros lá. Na semana passada, teve aqui a Liriane, também teve o encontro do Leia Mulheres. A gente está bem servido, acho que em Alegrete, de eventos literários, né? Está bem servido. Tem o Som da Leitura também, tem vários outros. Acho que esse programa também se propõe a isso também, a gente discutir literatura. Acho que são aí núcleos de resistência, né, à leitura, né? Tem outra programação também aqui, né? Tem a programação hoje lá no Coletivo Cultural. Isso aqui, vou passar aqui para o pessoal aqui, ó. De 1º a 29. É o Natal no Coletivo. Natal no Coletivo. Então, vou dar aqui, então, para os ouvintes, a programação desse mês. Só de hoje. Só de hoje? Só de hoje. Que mas aqui tem dia 1º do 12. Dia 1º do 12. É o matinê infantil. O Expresso Polar. É isso? Isso. Então, hoje tem às 17 horas. Bom, mas vamos aqui. Das 15 às 21 tem o brechó de roupas, livros e vinis, né? Lá no Coletivo. Depois, às 17, matinê infantil com o filme O Expresso Polar. O ingresso é de R$5. Depois, das 19 às 20h30, o encontro da Sociedade Literária Rui Neves, que eu não consigo ir, só não vou por falta de tempo. Fui no primeiro encontro.
Depois, das 19 às 21, presença da Mamãe Noel e contação de histórias. E depois, às 21, o acústico na garagem com o Cauê Citó. Essa é a programação do coletivo multicultural. O coletivo, o endereço fica na... Como é que é o nome daquela rua? Barros Cassal. Barros Cassal. Se não me engano, é 2160? 2160. É um pouquinho antes de chegar nos trilhos ali, antes de chegar no Emílio Zunet, à direita. Então fica aí o registro para quem quiser aparecer ou no livro, não no Pampa, ou no coletivo multicultural. Tem bastante atividade aí para curtir o final de semana. O Som da Leitura, ele tem programação para este ano ainda? Sim, o Som da Leitura, antes do Som da Leitura, na verdade, a gente vai ter o Segundas Poéticas, né, que é dia 10, agora de dezembro, que a autora homenageada é a Conceição Evaristo. Então a gente vai ter o nosso sarau, né, acontece sempre no 23 Pub Bar, na General Vitorino, né, na frente do Capri, do restaurante Capri ali. E o Som da Leitura, que é uma atividade de leitura em voz alta, né, então vai acontecer na próxima segunda-feira, né, depois do Segundas Poéticas, dia 17 de dezembro. Então, e o livro escolhido é um livro do autor Marcelo Rocha, e se chama Ocupa Porto Alegre e Outros Contos. Então a gente vai escolher lá na hora alguns contos para ler em roda, né. Eu acho que de atividades literárias que eu participo é isso aí, né, esse desenho. Não, ótimo. E tem o Leia Mulheres, né? E o Leia Mulheres. Eu não sei se a Liriane vão ter outro encontro ainda este ano, mas... Eu acredito que é bom sempre verificar, mas eu acredito que é dia 15 de dezembro. Dia 15, E o livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Ah, bom. Ótimo livro. Ótimo tem livro. Lá no grupo do Leia, né? Já está disponível lá. Sim, sim. Tu falaste com Conceição Evaristo, né? Ela lançou um livro agora... No dia da consciência negra, no dia lá alusivo à comemoração, ela lançou um livro. O último livro dela, se não me engano, era como Lições para Ninar Menino Grande, uma coisa assim. A gente falei na semana passada. E ela aproveitou para lançar mais um livro e para falar mais uma vez que sobre a questão da ABL ficou muito marcado nisso, nela, né? A questão dela não ser eleita, mas ela disse que tá tudo bem, que ela já sabia mesmo, que ela conhecia aquele universo lá, que não era para ela. Que ela ficou bem mais conhecida por não ter sido eleita do que se tornado imortal. Mas é sempre bom relembrar a Conceição Evaristo, uma grande escritora, pouco conhecida, né, do grande público, mas de uma profundidade enorme no que ela escreve. Assim. É uma autora que ela não é, digamos, considerada cânone, né? Na academia a gente não praticamente é uma autora de resistência, né? Lá na URGS, né, que é onde eu me formei, a gente tem alguns professores que eles começaram a inserir alguns autores que a gente chama de, talvez, de resistência, né, que trata de temáticas que não são não é homogêneas, enfim, não são temáticas que aceitas, assim, no campo acadêmico, né? Sim. Então, vão ter autores agora que trabalham com a temática negra, com a temática gay, né? Então, a própria... Um dos outros livros que a gente trabalhou no Som da Leitura foi o Amora, da Natália Borges Polesco, que ela teve, inclusive, agora na Feira do Livro, no ano passado, né? Se não me engano. Então, que trata sobre relações homoafetivas entre mulheres, né? Um livro muito bom, que, inclusive, caiu no Enem esse ano, né? Caiu um trecho de um conto. E é interessante, né? Causou uma polêmica bem grande. E é engraçado, né? Porque é um livro que tá caindo no Enem, né? E as pessoas ficam, assim, para trabalhar em sala de aula, né? Mas como é que a gente não pode trabalhar em sala de aula esse tipo de livro, né? Que espaço de discussão a gente está construindo, né? Que não pode tratar sobre isso, né? Que não pode incluir essa discussão, né? Sendo que o mundo vai te cobrar sobre isso, né? De uma forma ou de outra. Né? A gente prefere fechar os olhos para isso e vamos ver o que acontece lá para frente. A sociedade vai nos cobrar muito. Né? Tu sabe que a Unicamp já pede as músicas do Racionais MCs. Nesse próximo vestibular vai cair as músicas do Racionais MCs. Inclusive saiu um livro agora, né? Sobrevivendo no Inferno, do Racionais,
que fala, no livro tem as letras das músicas do Racionais, e inclusive tem alguns, tem uma recomendação do Criolo também, tem um prefácio do Criolo, né, que é outro rapper bem conhecidíssimo aí. E eu creio que isso vai se estender a outras universidades também, né? Porque a música do Racionais MCs fala muito da realidade da juventude negra do Brasil, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? E eu creio que isso vai se espalhar para outras universidades. E é também uma forma de resistência, né? A música do Racionais e ela poder ser requisitada no vestibular, né? Se não sofrer resistência, né, do outro lado. Sim, é uma nova corrente, na verdade, que está surgindo dentro do estudo da literatura, né, que é encarar, não é uma nova corrente, né, já vem pessoas estudando, mas é uma coisa que está ganhando visibilidade agora, né, que é estudar a canção como gênero literário, né, que, enfim, teve o boom, assim, dessa nova vertente agora com Bob Dylan ganhando o Nobel de literatura, e ficou toda aquela polêmica, como assim que o Bob Dylan vai ganhar né, o prêmio? Então, mas essa discussão, esse estudo já vem acontecendo dentro da academia, né, dentro lá da URGS tem o núcleo de estudo de canção, né, e, enfim, inclusive é bem interessante, né, porque teve aulas assim que a gente ia para lá para escutar música, né, e são aulas muito interessantes, né, muito proveitosas, porque, enfim, tu vai trabalhar com a letra da canção, né, que muitas vezes tá muito mais mensagens, né, muito mais, pode proporcionar muito mais discussões, né, do que algum outro tipo de texto. Então, estava olhando agora, tempo atrás, um vídeo do Gregório do Vivier, ele falando sobre a língua portuguesa, né, e aí é interessante porque ele fala, agora vale canção como literatura. Tá, mas então os caras nunca olharam para as nossas canções aqui no Brasil, né? Os caras nunca ouviram Chico Buarque, né? Pra não desmerecendo o Bob Dylan, né? Mas, enfim, nunca ouviram o Chico Buarque, o Gilberto Gil, né? Esses nossos autores expoentes, compositores expoentes aqui do Brasil, né? Então, é uma nova tendência que a gente tem aí. E acho que sim, o Racionais é uma dupla resistência, eu acho, trabalhar canção dentro de uma prova obrigatória de literatura. E um estilo que costumazmente é excluído desse ambiente escolar, né? Do ambiente acadêmico, principalmente. Né? Principalmente. E tu tem uma lenda que o Bob Dylan não usa rimas, é verdade isso? Agora tu me pegou, não sei, talvez. Eu acho que ele compõe bastante com... Eu já vi muita gente falar sobre isso, já vi debate sobre isso. Culturas brancas, né? Diversos brancos. Que ele não usa rimas. Ele trabalha com spoken word, né? Isso, exatamente. Hurricane sim. É só uma história, né? Que ele tá contando. E tem uma base de violão embaixo. Ele contou um caos pra gente com um violão na mão. Ele contou um caos, basicamente. Sim, eu acho que é basicamente isso, né? Contar um caos tocando um violãozinho. Que é a pegada, assim, do folk, né? Isso, essa concepção, assim, né? Exatamente. Interessante. É verdade. Até poderia pedir um Bob Dylan, mas eu já pedi outra música, depois a gente até encerra com Bob Dylan. Encerrar com Bob Dylan depois. Mas queria mandar um abraço para o seu Vargas lá no Caverá, que está na audiência do programa. Obrigado, seu Vargas, pela audiência aí. Manda um abraço para todos vocês, hein, Guris? Um abraço aí, seu Vargas. Um abraço, meu parente. Seu Vargas lá no Caverá. A nossa audiência, a gente tem pessoas que... Alguns clientes nossos que escutam o programa... Alguns escutam no rádio e tem que escutam depois na live. Já até vou aproveitar e mandar um abraço lá para o seu Adão dos Anjos. O nosso cliente lá no Sebo está sempre na escuta do programa. Certamente depois do programa ele vai aparecer lá no Sebo para conversar um pouco. E não falar do Sebo, né? Agora, só puxar bem rapidinho o assunto. É que, enfim, tá linkado com o que a gente estava discutindo antes, que tá falando da crise do setor do mercado editorial, né? Que não sei se vocês chegaram a acompanhar, que teve o Luiz Schwartz, né? Que é o
o dono da Companhia das Letras. Ah, né? Sim, eu li o artigo dele. Lançou uma carta de amor aos livros, né? Pedindo uma solidariedade entre os livreiros, né? E eu acho que é interessante, assim, deixar também como mensagem, assim, para quem está ouvindo, para os ouvintes, né? O pedido que ele fez, né? Que nesse Natal, né? Deem livros de presente, né? Sim. Porque, enfim, apoiem, né, o mercado editorial, o mercado livreiro e também o mercado dos pequenos livreiros, né? Que aqui na nossa cidade é muito, enfim, é parco ainda, né? É muito pouco, parco. né? Então, apoiem esses livreiros, né? Que estão aí fazendo um trabalho, né? Que aqui em Negrete ainda é de resistência, né? Que é um trabalho, como o Pérez tinha falado anteriormente, um trabalho de paixão mesmo, paixão, né? Tu sabe que aqui, assim, 80% da nossa clientela ainda é fora de Alegrete. 80%. 80%. As pessoas, eles... são poucos clientes que nos procuram ali para comprar livro. A maioria a gente vende para fora, assim, muito para fora da cidade, do estado, inclusive. A gente manda Paraíba, Minas, Pará, Rondônia, São Paulo, Rio, a gente manda muita coisa, assim. Estante virtual dinamizou isso. Dinamizou bastante. E aí a gente consegue vender muito para fora. É o que a gente consegue sobreviver ali. A gente está sempre chamando o público ali, vai lá, a gente até financia, a gente faz parcela no cartão, a gente faz qualquer negócio lá no sebo, é só chegar lá. E sem contar com uma boa conversa, que a gente sempre recebe bem os clientes, manda sentar, dá um cafezinho, dá um chimarrão, conversa bastante, né? Até jantei lá outro dia. Assim, não, dá até para jantar. Exatamente. Exatamente, quem vai no sebo Praça Nova pode até jantar. Pode até jantar. E a Caroline que faz a janta. Dependendo do horário que a pessoa chega, né? Tem café da manhã, almoço, janta. Sim, exatamente. Pra te ver como a gente recebe bem os clientes lá no sebo. Sim. Mas... vamos escutar mais uma música e depois a gente volta aí com as indicações de leitura para os nossos ouvintes. A negritude trazia a marca da escravidão. Quem tinha a pele polionga vivia na escuridão, desgarrado e acorrentado, sem ter direito à razão. Castrado de seus direitos, não tinha casta nem rei. Nos idos de 35, quando o caudilho era o rei, o branco determinava, fazia e ditava leis. O branco determinava, fazia e ditava leis. Apesar de racional, vivia o negro na encerra, e adagas furavam palas, ensanguentando esta terra da solidão das senzalas. Tiraram o negro pra guerra. Peleia, negro, peleia pela tua independência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Deixar o trabalho escravo, seguir destino campeiro, as promessas de igualdade aos filhos no cativeiro.
e buscando liberdade, o negro se fez guerreiro. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento. Vê-se a paz, voltou a confiança, renovar pensamentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. Veio a lei Afonso Arinos, cultivando outras verdades. Trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade, porque o amor não tem cor, sem cor é a fraternidade. Peleia, negro, peleia, com as armas da inteligência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Peleia, negro, peleia pela tua independência. Voltamos com o Gazeta Literária. Eu sou o Pércio Ribeiro. Agora são 9h45 e a gente, chegando perto do final do programa, a gente vai fazer aqui as indicações de leitura para os ouvintes. A gente estava falando de música agora, né? O pessoal que acompanha pela live sempre me pergunta o que vocês estão conversando lá nos intervalos. Agora a gente estava falando sobre música. Uhum. Exatamente. Então, não músicas que a gente escuta, né? Uhum. Mas é música. Mas era música. Mas é música. Mas era música. Uhum. Mas a gente... Eu trouxe o livro Fortaleza Digital. Vou mostrar aqui para quem está acompanhando pela live, do Dan Brown. Eu trouxe até esse livro aqui para apresentar aqui para os ouvintes, para indicar para os ouvintes, porque essa semana teve um pessoal no sebo atrás do primeiro livro do Dan Brown, que é o Código da Vinci. Só que aí não é o Código da Vinci o primeiro livro do Dan Brown, né? E sim o Fortaleza Digital. O Código da Vinci foi o que estourou, né? O que ele estourou aí, que depois saiu filme, coisa e tal. Mas o primeiro é o Fortaleza Digital, o primeiro livro. E eu trouxe até porque, quando eu gosto de um escritor, que é no caso do Dan Brown, que eu gosto de ler o Dan Brown, eu gosto de ler, de pegar na sequência os livros conforme ele vai escrevendo, porque até para poder entender um pouco da história do escritor, né, a evolução que o escritor tem na forma de criar suas histórias, né? E o Dan Brown cria muito, ele constrói, arquiteta muito bem as suas histórias. E o Código da Vinci, o Fortaleza Digital, que é o primeiro livro dele, né? Quem quiser, tem no sebo, né? Quem quiser aparecer lá para ver. E ele conta, na verdade, o Fortaleza Digital é um suspense realístico tecnológico. Suspense realístico tecnológico. É o Fortaleza Digital. Não vou falar muito, porque no último programa eu dei um spoiler bem grande de um livro, e aí me cobraram. Depois a Carol me cobrou, né? Deu um spoiler, né? Quem é que vai comprar o livro depois tu já leu todo? Mas fica a dica aí, o Fortaleza Digital, que é o primeiro livro do Dan Brown, vale a pena. Para quem gosta de thriller, assim, quem gosta de suspense, né, de tecnologia, inclusive, porque é muito detalhado os livros deles, os livros do Dan Brown, assim, ele constrói, arquiteta muito bem as histórias. E fica a minha indicação. E o Cauê, o que tu vai indicar, Cauê? Tu não trouxe aí, mas pode falar qual é o livro que tu vai... Bom, a indicação de livro que eu tenho, na verdade são dois, né? Porque assim, sempre que eu não me pede indicação de livro, eu tenho um livro para mim que foi um divisor de águas, né? Que é um livro de um autor argentino. Inclusive foi por causa desse livro que eu fui cursar letras, né? Que eu sou um leitor um pouco tardio. Eu, enfim, lia muito quando era pequeno.
Depois eu tive uma lacuna, assim, na minha formação de leitor, né? E aí lá pelos 18 anos eu me deparei com esse livro, né? O nome que ele me emprestou, se chama A Invenção de Morel. Do autor é Adolfo Bioy Casares, né? Que é muito amigo do Jorge Luis Borges. E inclusive o Jorge Luis Borges, né? Que é, acho que talvez um dos maiores autores argentinos, ele fala que essa é a maior trama da literatura mundial. Então, eu peguei e li essa sinopse e pensei, tá, esse cara... Se o Borges disse, eu vou ter que ler, né? Se o Borges disse, não fosse eu vou dizer. E aí eu peguei o livro e comecei a ler. E o livro fala sobre, enfim, um fugitivo venezuelano, né? Que ele vai parar numa ilha, supostamente deserta, né? E vai fugido, né? E... Enfim, ele tá na ilha e ele tá passando muito trabalho nessa ilha, né? De repente ele olha para um penhasco lá e ele vê uma menina sentada, né, no penhasco. E ele observa que todo dia, lá pelas 6 horas, no final da tarde, ela vai lá e senta e depois ela volta. E ele começa a ficar curioso com aquilo, né? E aí, até que um dia ele resolve, porque ele tem medo de ir lá falar com ela porque ele é fugitivo, né? Então ele, vai lá, eu me denuncio, né? E ele fica naquele jogo pelo começo do livro, né? Até que ele vai lá e, como ele tá sozinho, no processo de solidão ali, ele começa a ficar... começa a se apaixonar, se apegar por ela, né? E aí, de repente, ele chega lá e quando ele para na frente dela, ela não fala com ele, né? E ele começa a falar com ela, ela não fala com ele. E depois ele descobre que tem mais gente na ilha também, e as pessoas não falam com ele, né? E aí ele vai descobrindo coisas que existem nessa ilha, né? Que eu não vou dar spoiler. Como é que é o nome do livro mesmo? Se chama A Invenção de Morel. Não sei se tem no sebo, mas se tiver... Não. Se tiver, não custa lá dar uma olhada, né? Não tem, mas eu já vou providenciar. É um livro o pessoal vai procurar. É um livro muito interessante, um livro pequeno. A edição que eu tinha era da Cosac Naif, né? E agora não deve ser da Companhia das Letras, né? Com a quebra da Cosac. Enfim, o outro livro é de um autor gaúcho chamado Michel Laub, que o nome do livro é A Maçã Envenenada, que é um livro bem legal. É um livro bastante para quem está começando a ler, né? Um livro bem legal porque conta a história de um cara, tá no quartel, né, 18 anos, um menino, né, e aí ele tem uma banda, a banda é ele, a namorada dele e um amigo, um baterista, né, e eles são muito fãs de Nirvana, e tá passando no começo dos anos 90, e o Nirvana vai fazer um show em São Paulo, né, e aí ele quer muito ir pra esse show, só que ele tá no quartel, e aí ele tá no quartel, ele é pego fumando maconha no quartel, e ele vai preso. E aí ele não pode ir pro show do Nirvana. Quem vai pro show do Nirvana enfim, o amigo e a namorada dele. E aí acontecem coisas, né, posteriormente, né, que eu não vou explanar, mas não é só isso que é interessante, porque o que ele faz é um jogo, porque além de contar essa história, tem a história 2, que a gente chama, né, que ele faz uma comparação entre a vida do Kurt Cobain, né, o vocalista do Nirvana, e eu não me lembro o nome da menina, mas é uma das meninas sobreviventes do genocídio de Ruanda, né, e tem uma jogada meio moralista, assim, né, mas é interessante a discussão que ele faz, porque ele fala que o Kurt Cobain, que enfim, ele se suicidou com 27 anos, né, que era um cara que tinha fama, tinha tudo, né, Sim. Ele acabou se suicidando, e essa menina, que não tinha nada, basicamente nada, ela teve um apego muito grande pela vida, e ela foi trancada num banheiro para tentar sobreviver, né, durante 6 meses, se eu não me engano, ou um pouco menos, com mais umas 8 pessoas, né, e ela entrou com 70 quilos e saiu com 30 e poucos quilos, né? E, enfim, é isso aí. Ótimo. A maçã envenenada. Maçã envenenada. Tá. E a invenção de Morel. Isso mesmo. Essas são as indicações do Cauê. Bolívar Marini. Bem rapidinho, uns 3 minutos para dar tempo da gente... O livro que o Bolívar traz aqui, breves entrevistas com homens hediondos. Aqui a capa, para quem acompanha pela live. Do David Foster Wallace. David Foster Wallace. O que é esse livro? O David Foster Wallace é um contista norte-americano, já falecido, ele se suicidou, se não me engano, em 98. Esse livro é 96, eu acho. E é uma coletânea de contos dele, e alguns dos melhores contos dele, assim, e o fio assim, que une todos esses contos, né, que são pessoas falando das suas solidões, falando, né, dos seus problemas, e dentro desses vários contos, né, que compõem essa coletânea,
existe, né, contos que ele chama de breves entrevistas com homens hediondos, que são mais de uma entrevista que ele distribui ao longo do livro, que são homens que têm hábitos, tipo, toscos ou repulsivos, ou até perversos, falando sobre si. E é uma coisa, assim, muito, ele tem uma pegada, assim, muito visceral, muito realista, assim, sabe? De falar aquela verdade, né, desagradável, muitas vezes, sem nenhum tipo de atenuante, que é bastante interessante. Eu conheci esse livro, eu fui ver uma peça de teatro, em 2012, no Palco Giratório, em Porto Alegre, com meu grande amigo, Paulo Amaral, e era uma peça de teatro do grupo Teatro Sarcástico, se não me engano, com direção do Daniel Colin, que tinha esse mesmo nome, Breve Entrevista com Homens Hediondos, no qual eles adaptaram algum desses contos. Daí, por exemplo, assim, tem contos que falam sobre um cara que é o sexualizador de galinhas, que a tarefa dele é descobrir se o pinto é macho ou fêmea, porque o macho não tem valor comercial, então ele tem que ser jogado fora. Daí, então ele tem que descobrir isso introduzindo o dedo na cloaca da galinha. Daí tem um outro que é um cara que o nome do conto, se não me engano, é o Pertence. Não, era uma das velhas entrevistas. Ele fala que é um cara que ele tem um braço atrofiado, que ele chama esse braço de meu pertence. E ele usa esse braço para despertar pena nas pessoas e conseguir encontros sexuais. Então, e outras coisas piores, inclusive. Um livro... Eu gostei. Infelizmente, eu vou ter que te interromper, que nós estamos chegando no final do programa. Eu tinha mais podreira para contar ainda, assim, mas eu... Fomos salvos, então. Isso. Então, nós estamos chegando no final de mais um programa, uma Gazeta Literária. Foi um prazer receber vocês aqui, Luiz. Para mim foi um privilégio. Quer mandar um abraço para alguém aí? Mandar um abraço pro pessoal de casa, meu pai, seu Décio aí, dona Simone, minha mãe, minha irmã Juana, meu cunhado Igor. Mandar um abraço pro Vitor e pra Heloísa, que foram o motivo do meu atraso também, mais essa vez. O Vitor Lobin sempre te atrasando. Sempre me atrasando. Mandar um abraço pra Duda, um beijo. E tu, Cauê? Mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço também pro pessoal de casa, né? Minha mãe, meu pai, minha namorada que tá na escuta, que eu sei que mandou uma foto aqui com o radinho. É isso aí. Então tá, pessoal. Então, esse foi mais um programa, Gazeta Literária. A gente volta no sábado que vem, né? É um prazer ter a companhia de vocês aí no rádio e pela live. Esse programa é feito para justamente para vocês que gostam de literatura ou estão aprendendo a gostar de literatura. Sábado que vem a gente volta. Um grande abraço. In the jingle, jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into land, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the angel